Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Alô, bom dia, meu povo. Tudo bom? Mais uma segunda gente aqui, hein, Elaine? Hoje vamos estar só nós duas, tá? Eu e Elaine, porque a Miriam estava com probleminha de saúde, foi fazer um exame. A Mauri trabalhando também não pode vir, então vamos nós duas, né? Bom dia para todos que estão nos vendo agora, bom dia para os que nos verão mais tarde. Bom dia, Elaine, tudo bem aí? Muito bom dia, Vanessa. Muito bom dia. Aqui já é de tarde, né? Aqui já são 12h30 da tarde, mas aí o dia está começando, o sol está raiando, né? Tá mesmo. Eu já estou no corre-corre do trabalho, mas agora na pausa. Eu não podia deixar de vir, né? Eu disse, não, vou estar com minhas amigas e meus amigos para esse estudo que faz tão bem, né? Não abro mão, não. É um prazer imenso estar aqui com vocês, também os ouvintes, os que estão participando. É uma maravilha. Vamos fazer esse estudo maravilhoso hoje. Hoje nós vamos iniciar um capítulo novo do nosso livro, né? Vamos iniciar o capítulo 25, os efeitos da oração, né? Vão ser os efeitos daquela oração toda que foi feita por Ismália, né, que nós passamos quase 3 meses estudando. Nós vamos ver o efeito de toda aquela oração, né? Vamos começar a ver os efeitos, tá? Mas antes disso, como sempre, nós vamos ler o nosso evangelho e fazer uma prece. O evangelho de hoje é o capítulo 27, Pedi e obtereis, tá? No item 23, que é Ventura da Prece, e diz assim pra gente: Vinde todos vós que desejais crer, os espíritos celestes auxiliam e vêm vos anunciar grandes acontecimentos. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos dar todos os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesses quanto bem a fé traz ao coração e como leva a alma ao arrependimento e à prece, a prece! Como são comoventes as palavras que saem da boca no momento em que se ora. A prece é o orvalho divino que faz desaparecer o grande calor das paixões. Filha mais velha da fé, ela nos leva pelo caminho que nos conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, estás com Deus, e para vós não há mistérios, porque eles se desvendam. Apóstolos do pensamento, para vós é a verdadeira vida. Vossa alma se desliga da matéria e se lança nesses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Caminhai, caminhai pelos caminhos da prece, e escutareis as vozes dos anjos. Que harmonia! Não mais o ruído confuso, nem os cantos estridentes da terra. São as liras dos arcanjos,
são as vozes doces e suaves dos serafins, mais leves que a brisa da manhã, quando brincam na folhagem dos vossos grandes bosques. Em que delícias havereis de caminhar! Vossas palavras não poderão definir essa aventura que entrará por todos os poros, tão viva e refrescante é a fonte em que se bebe quando se está orando. Doces vozes inebriantes, perfumes que a alma ouve e sente quando se lança nessas esferas desconhecidas habitadas pela prece. Sem a mistura dos desejos carnais, todas as aspirações são divinas. Vós também orai como Cristo, levando sua cruz ao Gólgota, ao Calvário, né? Levai vossa cruz e sentireis as doces emoções que passavam em sua alma, embora carregando o madeireiro infame. Ele ia morrer, mas para viver a vida celeste na morada de seu pai. É Santo Agostinho, Paris, 1861. Que lindo, né? Um poema mesmo, né? Falando da prece. Muito lindo. Agora a Elaine vai nos brindar com uma prece, né? Com prazer. É um poema bastante inspirador, né? Maravilha. É. Quando aprender a fazer uma prece assim. Um dia a gente chega lá. Chega lá. Então, vamos tentar agora, né? Fazendo a nossa prece. Fechamos nossos olhos e elevamos os nossos pensamentos ao nosso querido e amado bom Deus. Senhor, com essa prece, iniciamos a nossa atividade desse estudo de hoje e agradecemos a Ti profundamente. Louvamos a Ti, Senhor, por esta bondade que agora nos inunda a alma. Louvamos a Ti, Senhor, pela Tua misericórdia e Tua caridade perante a nós todos os santos dias. Obrigada, Senhor, por esta encarnação, obrigada pela nossa vida e todas as chances que temos de evoluir ao Teu rumo, Senhor. Pedimos a nós, a esse estudo, que nos inspiramos, que nos deixamos motivar pelos nossos mentores e que possamos fazer um estudo muito produtor. Pedimos também a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, que se deixem também iluminar e inspirar por Tuas palavras e ensinamentos. Pedimos a todos, todo mundo, nesse momento difícil, por a todos que estão desencarnando, que desencarnaram, nessa tragédia tão triste, e pedimos muita força a eles por nesse acidente de avião. A todos que estão agora desencarnados, pedimos muita força a eles, que devem caminhar pelos bons espíritos para ajudar. Pedimos por esse estudo, que seja um estudo maravilhoso, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, que assim seja, assim será. Realmente, né? A gente está aqui numa fase no Brasil estamos em luto, né? Depois desse acidente terrível de avião que desencarnou aí tantas pessoas, né? A gente sabe que eles estão sendo socorridos, né? Estarão bem na paz do Senhor. Mais um desencarne coletivo, né? Nós temos tido muitos desencarnes coletivos, né? Acho que tem um momento aqui no livro que a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do desencarne coletivo. Né? Mas vamos nós. Vamos falar da nossa história, né? Que a Miriam hoje não está aqui para fazer o resuminho, mas a gente está fazendo, né? Eles, André Luiz, Vicente, o Alfredo e a Asmália, eles estão num lugar orando por aqueles espíritos que estão ali dormindo, né? Dormindo, como a gente já viu lá na frente, o mau sono, tendo os pesadelos, né? Então, Ismália, que era aquele espírito mais iluminado, foi lá, junto com esse grupo de atendimento, e fez a prece, né? E o André Luiz, curioso do jeito que era, é aquela história, né? Que o pessoal diz assim, fecha os olhos. Aí tu fecha os olhos, mas um fica aberto, né? Ele ficou com os dois abertos, olhando o que acontecia em volta, né? E ele viu
que das pessoas que oravam, principalmente de Ismália, saiu uma luz muito forte, depois essa luz foi se transformando em bolas, como se fossem bolas de sabão, e iam tocando naquelas pessoas que estavam ali adormecidas, né? E aí, agora nós vamos ver o efeito, né, dessa oração e desse acontecimento aí, dessas bolas, dessas luzes, né? Qual o efeito sobre aqueles pacientes que ali estavam, né? Então, nós paramos nesse pedacinho aqui, terminamos, né, o capítulo 24 e vamos iniciar o capítulo 25. E ele começa falando para a gente, né, que é o efeitos da oração. Aí ele começa: oi, Roberto, bom dia. Tudo bom? Bom dia, Roberto. Eu adoro as meninas, né? Bom dia, meninas. Adoro meninas. Digam sempre, meninas, que eu amo. Também, né? É bom, né? Então, a gente começa. Oi? Nos faz sentir mais jovens. Isso é bom, dá uma energia. Então, aí começa o capítulo, né? A André Luiz falando. Agora, porém, abandonáramos a atitude de recolhimento destinada à concentração de nossas próprias forças e emissão de energias vibratórias, porque eles, durante a prece, né, entraram todos numa atitude de recolhimento e concentração, né, que é para poder realmente pegar lá do fundo da alma, como disse a nossa oração, né, a nossa leitura do Evangelho, como disse Santo Agostinho, né, lá do fundo da alma, toda a energia, né, da prece. Então, eles agora pararam um pouquinho e ele botou aqui, ó, nossos corpos, todavia, continuavam envolvidos em vasto círculo radiante. Prosseguindo, porém, o grande silêncio, notei que a luz da oração se fazia mais clara e mais penetrante. O que será que ele estava dizendo com isso, né? Ele estava dizendo para a gente que eles oraram, né? Oraram muito, muito forte aquela oração deles. Ele viu que saiu luz e saiu energia, né? Energia que saiu do corpo, que ele fala aqui, ó, energia, que ele né? Nossos corpos continuavam envolvidos em vasto círculo irradiante, ou seja, envolvidos ainda em muita luz, né? Mesmo a Ismália tendo encerrado a prece, né? Continua aquela vibração, eles continuaram naquela vibração da prece, irradiando luz, irradiando energia para aqueles doentes necessitados que estavam ali, né, Elaine? Assim também entendi, né? Que, ó, prosseguindo, porém, o grande silêncio, notei que a luz da oração se fazia mais clara e penetrante, né? Então, aquela oração estava irradiando ainda, né? O efeito daquela oração que também servia de alívio, né? Para os adormecidos ali, do mau sono, né? Imagina né, a força dessa oração, né? Era o amor, né? Porque a gente viu nos nossos estudos que o que dá força à prece é a fé, né? E ali, no caso, além da fé, era o amor ao próximo, né? Desejo de fazer o bem, desejo de fazer com que aqueles que estavam ali adormecidos, num sono doentio, despertassem, né? Então, a gente tem aqui umas anotações que falam que o pensamento é um atributo do espírito, é uma reflexão ou um processo mental, né, irado ou refletido de outro. Abrange o que sentimos e o que compreendemos. É o resultado de uma operação material, seja como fruto de um exame ou de uma reflexão. Na meditação ou na imaginação, a respeito de alguma coisa física ou metafísica, né? Ou seja, quando a gente medita, né, o pensamento da gente é resultado daquele pensamento que a gente está tendo ou das vibrações que vão chegando, né? Foi o caso deles aqui. Eles fizeram aquela prece, aquela meditação, introspecção, né? Aquele desejo forte, ardente e puro e sincero
de que aqueles que ali estavam adormecidos e doentios se curassem. Então, com esse pensamento, com esse sentimento, eles conseguiram emanar aquela energia toda à volta deles, né? E é isso que ele está falando para a gente. Assim, quando a pessoa pensa, ela emite uma espécie de matéria sutil radiante, muito viva e com grande poder de plasticidade. A gente sabe que isso vem do nosso perispírito, né? Através do perispírito, emite toda essa energia, né? Passa pelo nosso espírito, vem e jorra, né? Como eles dizem, vão jorrando aquela energia, né? É através do quê? Da plasticidade do nosso perispírito, tá? Verdade. Foi, Elaine? Assim, eu entendi assim também, que, em outras palavras, ela expressa e ilustra o sentimento real do espírito, né? Esse pensamento, a qualidade do espírito que traduz, né? Que traduz a mensagem do outro, por exemplo, né? Que vem do outro para nós, ou de nós para o outro. Esse pensamento, ele emana, como você falou, muito bem explicado, ele emana, a gente oferece, a gente dá, e a gente também recebe através do pensamento. E se estende, como você falou, né? Você tem esse poder de plasticidade, ele se estende para o outro, de nós para o outro e do outro para nós, né? E foi assim, eu não sei se eu entendi bem, que ele se plasma, a gente plasma essa ideia em luz, é isso? Né? A energia, né? Ela é transformada em luz. Ela é transformada. Ela se expande como uma luz, né? É como se a gente fosse uma verdadeira bomba atômica, né? Tem um espírito que fala para a gente que nós somos verdadeiras bombas atômicas. Se a gente descobrisse o nosso potencial, a gente poderia explodir como uma bomba atômica, porque nós temos toda essa energia dentro de nós. É que a gente não sabe trabalhar essa energia ainda, né? E pensando bem do jeito que nós estamos, é melhor não saber mesmo. Nós ainda não estamos em condições de saber trabalhar toda essa energia que nós possuímos. Né? Imagine se todo mundo soubesse lidar com essa energia desse jeito, né? Porque ela está aí, Deus nos deu para que a gente usasse para o bem. Mas nós, né, ainda não estamos nessa fase de compreensão. Muitos de nós ainda não entendem isso. Então, usaria essa energia de uma maneira inadequada, não é, ela? Imagina. É verdade. Se ainda não somos capazes de só ter pensamentos positivos e caritativos e benfeitores, então é de fato melhor que não aprendamos, não saibamos ainda o poder que nosso pensamento, que nossa energia tem, né? Concordo plenamente. Quando Jesus falou que se a gente tivesse fé, diríamos à montanha, passa de lá para cá, passa daqui para lá, ele não estava falando só da montanha, dos nossos sofrimentos, dos nossos problemas interiores, não. Ele estava falando das coisas exteriores também, né? Mas só que a gente ainda não está com essa bola de fazer isso tudo, né? Até por as questões, o quê? Morais, né? Nós não temos moral para isso, né? Como diz o jovem aí, não tem moral, vocês não têm moral? Nós não temos moral para isso. É verdade. Às vezes o jovem fala uma coisa que a gente ri, mas se você for se aprofundar no que ele está dizendo, é isso mesmo. A gente não tem moral para muita coisa, né? Ai. É verdade. Eu gosto de conversar com o jovem, porque o jovem às vezes fala umas coisas que a gente fica assim, isso é coisa de jovem, né? Mas se você parar para entender, refletir, meditar naquilo, tem muita coisa a ver com tudo que a gente vive, né? Com toda a nossa vida. Então, vamos lá. Corajosos, assim, não são nada recalcados para expressar o que pensam, né? Às vezes. Não tem timidez. É daqui para cá. Sem filtro. Pensou, saiu, não tem filtro, vai embora. E a gente, né? Fica lá pensando, meditando, mastigando, engolindo, e às vezes deixa de dizer o que é bom e às vezes diz o que é mal, né? Mas vamos lá. Então, o pensamento, o fluxo energético, olha, eu gosto de ver isso aí, o pensamento ou fluxo energético do campo espiritual de cada criatura. Ou então, né, o nosso pensamento é um fluxo energético, ou seja,
uma emanação fluídica, né? Uma energia do nosso campo espiritual que nós mandamos, que nós emitimos, que nós falamos, né? É graduado nos mais diversos tipos de oscilação, desde os raios supra-ultra curtos, em que se exprimem as legiões angélicas, através de processos ainda inacessíveis à nossa observação, passando pelas oscilações curtas, médias e longas, em que se exterioriza a mente humana, até as ondas fragmentárias dos animais. Deu para entender? Não, foi complicado. Olha, eu pesquisei, acho que li umas 4 vezes, viu? E ainda acho que faltou algo para entender, de complicado, assim, difícil. Ele está dizendo que o nosso pensamento é o nosso fluxo de energia, né? Quando a gente pensa, a gente está eliminando energia. Pode ser boa ou ruim, mas é energia. Pensamento é energia, né? Do nosso campo espiritual, ou seja, do nosso espírito para o exterior, né? É o que a gente pensa. Quem pensou lá foi nosso espírito e está só emitindo, contando o que pensou, né? Usando para isso ondas, igual as ondas dos rádios, né? Ondas curtas, ondas médias. Nós ainda temos aqui no Brasil rádios AM. Eu não sei se aí para fora ainda tem. Aqui a gente tem ainda. Então, essas ondas AM são umas ondas mais curtas. Elas atingem, vamos dizer assim, uma área menor, né? Aí, essas ondas que ele fala aqui, ó, super ultras curtas, são ondas que atingem áreas mais longas, mais distantes, né? São as ondas angélicas, né? Então, a gente sabe que temos seres angélicos que estão em outros planetas, em outros universos, que conseguem emitir seus pensamentos para nós, aqui na Terra, né? A gente está estudando aí Ivone Pereira, então a gente vê que muitos espíritos que estão lá em Júpiter, que são espíritos mais evoluídos, né? Eles conseguem emitir pensamentos para a gente aqui na Terra. Por quê? Porque eles têm a onda curta, né? Eles usam a onda de pensamento deles é super, ultra curta. É aquela ondinha que fica assim, ó. A gente se lembra do eletrocardiograma? Aquela ondinha que fica só assim, ó, curtinha, né? Vai ter aquela curvinha pequenininha. Nosso pensamento, isso é o pensamento angélico, porque ele é um pensamento reto, né? Dentro da lei divina, ele não sai da lei divina, é aquele pensamento reto. Agora, o nosso pensamento, nós temos ondas curtas, médias e longas, porque a gente pensa assim, ó. Tem hora que vai lá embaixo, vai lá em cima, vai lá embaixo, vai lá em cima. É como um eletrocardiograma mesmo, o nosso pensamento. Totalmente estável, né? Não é um pensamento estável, como é o pensamento angélico, que permanece naquela onda, ó. Aquela onda quietinha. Nós estamos mais para a onda de surf, né? Nós estamos surfando aí. Hora uma onda alta, uma hora uma onda baixa, né? Nós somos assim, fazer o quê, gente? Mas vamos melhorar. Vai chegar uma hora que a gente vai ficar na onda só curta. É verdade, viu? Assim, você conseguiu traduzir bastante a ideia, né? Assim, ali. E eu entendi assim, né? Que essa corrente de energia, né? Transportada assim, pela luz, ela oscila, né? Como você falou, E essa oscilação nos espíritos mais angélicos, ele, de fato, não tem essa interferência, né? Não. Vai direto, você falou ótimo, assim, deu para imaginar mesmo assim, a cena. Ela vai reto, sem interferência. Já com a gente é meio difícil, né? Porque a gente está muito ligado à matéria, né? Às vicissitudes da Terra, então a gente oscila bastante. E a gente sabe que com oscilação é difícil de manter essa estabilidade, né? Pronto, nos espíritos superiores não oscila, é muito curto, né? Como você disse, super ultra curto. Com nós já é mais difícil, é mais instável. Com os animais é bem fragmentado, né? Então, quanto menos oscilarmos, digamos assim, né? Melhor será a transmissão, né? Dos animais é fragmentado porque ele não tem pensamento contínuo.
né? O animal, ele só tem um instinto. Instinto não é pensamento contínuo, instinto é fragmentado, né? Aquilo ali você faz na hora que precisa, depois acaba, ou seja, não é contínuo, né? E é isso que acontece com os animais, eles não têm pensamento contínuo. A principal diferença deles para a gente é essa daí, é a falta de um pensamento contínuo. O pensamento deles é fragmentado, né? É interessante a gente pensar isso. A gente estava estudando Delane, lá em Espiritismo e Ciências, justamente as diferenças, né? A questão de como a gente saiu da fase animal para a fase humanal, né? Que eles chamam lá humanal, na fase humana, né? A grande diferença é essa, do pensamento contínuo. Deixa eu ver aqui, gente. Tem Roberto e Alvanira. Bom dia, Roberto. Bom dia, Alvanira. Estão aqui com a gente no YouTube. Muito bom ter vocês junto conosco, tá? Muito bom mesmo. Se quiserem acrescentando alguma coisa aí, vocês vão acrescentando, gente. Que a gente está aqui hoje, a Miriam não está aqui, a gente ficou sem slide, mas a gente vai conversando assim mesmo, tá bom? Então é isso. Aqui, ó. Não... Eu tô crente que tá passando o slide, aí eu tô achando que tá passando as figuras que a gente tinha, que eu trouxe umas figuras, mas não tá passando, mas então a gente vai lendo, tá bom? Por sinal, né? Da figura do espírito, do humano, né? Irradiada de luz, né? E como se dão esses pontinhos brancos, né? São fragmentos, né? Da luz que expandem, né? Eu também disponho aqui dos slides, caso você queira também que eu leia, quiser um apoio aí, mas tá. Dá pra ver. Não, pode ler o próximo, se quiser, indubitavelmente aí, ó. Começa aí. Indubitavelmente, divinas mensagens descerão do céu à terra. Entretanto, para isso é imperioso construir canalização adequada. Jesus espera pela formação dos mensageiros humanos capazes de projetar no mundo as maravilhas do seu reino. Para atingir esse aprimoramento ideal, é imprescindível que o detentor de faculdades psíquicas não se detenha no simples intercâmbio, né? Isso evolui o que a gente já começou, o assunto que a gente começou, né? Baseado no que a gente falou agora, para a gente poder, para poder canalizar as mensagens divinas, mensagens que vêm de lá de cima, a gente também a gente tem que tratar e amenizar, diminuir essas oscilações, né? A gente tem que estar preparada, a gente tem que ser um bom transmissor daquilo que vem de cima. E essas ondas fluídicas, né? Então, como é que a gente conseguiria isso, né? Com a melhoria dos nossos espíritos, né? Assim, a gente tem que continuamente, né, trabalhar sem o interesse próprio, sem esse interesse só focado no fenômeno, né? Só na transmissão, e se a gente tem que trabalhar o nosso espírito. Aí eu pensei assim num exemplo, né? Que seria um exemplo para um exemplo material, tá? Assim, para o sangue ele fluir em nossas veias, em nosso corpo, a gente precisa de uma veia saudável, sem entupimento, a veia está ali, né? Passando. Então, se a gente não tá tem tipo uma alimentação, a gente está ali, né? Com muita coisas químicas e gordura, a gente vai entupindo a nossa veia. O que é que acontece? O sangue não flui, né? Então, se a gente tratar do nosso espírito, melhorar, evoluir, aprimorar, poderemos provavelmente ser bons canais, né, para essa transmissão. É isso mesmo. Quanto melhor o canal, mais rápido vai fluir o sangue, vai passar água, vai passar energia. Né? É isso mesmo, Elaine. É isso mesmo, que a gente vai passar. E quando ele fala não se detenha simples intercâmbio, é que a gente não seja só médium, né? Para ficar aí passando as mensagens dos espíritos. É importante isso, mas é importante estudar, né? Kardec diz lá, espírita instruí-vos, né? Então a gente tem que estudar mesmo, tem que entender os processos pelos quais a gente passa, os processos que nosso espírito passa e usa
para que a gente entenda o que está acontecendo à nossa volta. Porque se a gente não entender o processo, fica muito mais difícil dele se realizar de uma maneira plena, né? Como é que eu vou fazer uma coisa plena se eu não sei como fazer? Então fica muito mais difícil, né? Então por isso que nós estamos aqui estudando, né? Aprendendo, tentando entender isso tudo. A gente acha maravilhoso, mas temos que sair do maravilhoso e ir para o real, né? Então ele fala aqui, ó, ser-lhe-á indispensável a consagração de suas forças às mais altas formas de vida, buscando na educação de si mesmo, olha, na educação, né? E no serviço desinteressado a favor do próximo, o material de pavimentação de sua própria senda. Falo difícil, né? Esse povo, né? Mas é isso, é tudo isso para dizer que a gente tem que estudar e se melhorar moralmente, olha só. Moralmente, intelectualmente, né? Tem que estudar, como você falou, não basta só a intenção e a capacidade, e sim ter o estudo, tem que ter o aprimoramento moral, tem que fazer a higienização das nossas intenções, dos nossos corações, educar os nossos espíritos, né? Para eles serem capazes de ser o veículo do bem. É aquele profissional, né? O sujeito passa lá anos na faculdade, estuda. Mas se ele não se atualiza, se ele não vê o que está acontecendo de novidade, ele vai chegar uma hora que ele vai ficar para trás, né? Vai ficar para trás, porque as coisas mudaram, aconteceram e ele não acompanhou o tempo. E assim somos nós como médios. A gente sabe que tem a mediunidade, a gente já sabe que tem contato com o mundo espiritual, mas isso não basta. A gente tem que saber muito mais, tem que estudar, tem que entender como é feito esse contato, para que é feito, né? De que forma eu posso melhorar esse contato. Aí tem lá no Evangelho, né, aquela história dos médios, que é o que é um bom médio, que é ser um bom médio. Aí não é só o médio que tem contato com o plano espiritual, mas sim o médio que tem contato com bons espíritos do plano espiritual, né? Porque chega uma hora que a pessoa, que o médium, que esse médium que consegue ter esse bom contato no plano espiritual, ele já não incorpora mais espíritos que sejam negativos. Ele só consegue incorporar bons espíritos. Chico Xavier, no final da sua encarnação, ele não incorporava mais espíritos, né, que não fossem bons espíritos, né? E eu vejo muitos outros, a gente está vendo o Divaldo, né, esse altivo, são médiuns que eles, pela sua afinidade, né, espiritual com bons espíritos, eles já não têm mais vibração nem sintonia para incorporarem espíritos que sejam, vamos dizer assim, maus, né? Aqueles espíritos que a gente vê lá no trabalho da desobsessão. Eles já não têm mais contato com esses espíritos, eles não conseguem mais incorporar, não tem mais a sintonia deles, né? Eles começam a entrar naquela vibração. Cadê a mão para cá? Ih, cadê a mão? Aqui. Eles começam a entrar naquela vibração de onda curta e esses espíritos a gente sabe que estão numa onda, né, totalmente desequilibrada. Então não consegue ter esse acasalamento fluídico para dar mensagem desses espíritos aí, nessas condições. E é isso que ele fala, né? Que a gente tem que estudar para melhorar-se moralmente, para conseguir ter esse acasalamento fluídico com bons espíritos, não é isso? Muito bem explicado, exato. Essa sintonia que você falou, né? Que ela é causada, né? Pelo aprimoramento, né? Tentarmos passo a passo tornarmos os nossos espíritos etéreos, né? Para que a gente possa sintonizar eles também conosco, né? Para que sejamos capazes de captar o que eles têm a nos mandar, né? Para causar esse acoplamento de energia. Porque senão ele vai ficar falando para a gente uma coisa e a gente não vai entender, porque não consegue captar. Como é que eu vou captar o que Dr. Bezerra de Menezes, né, o que Eurípides Barçanufo, o que Irmã Sheila
está dizendo para mim? Não vou conseguir captar, por quê? Porque eles estão numa onda muito superior, então eles não conseguem baixar mais para entrar em comunicação comigo, e eu não consigo subir até eles, né? Complicado. É verdade. Por isso que você fala uma coisa muito interessante sobre a mediunidade, né? Quando a gente descobre, pelo menos assim no meu caso, descobre a mediunidade, a gente já quer ir logo para a parte do fenômeno, a gente já quer logo atuar. Mas tem que ter muita calma, né? Então, a pessoa que me instrui, né? A Hilda Schneider, ela disse, não, vá com calma. Primeiro, trate-se de evoluir moralmente, que aprendamos passo a passo as técnicas, você bem falou, Vanessa. Então, não adianta ter pressa, né? A gente tem que estudar até... A gente tem que estudar o que está acontecendo, como você falou, e tratar de melhorar o moral, na parte moral da gente. Verdade. Tem que vir estudando. Lá no CELD, o primeiro livro a gente estuda o que é o Espiritismo, depois estuda a história do Espiritismo, e começa os estudos, né? Desculpa. O que é o Livro dos Espíritos, aí vem o Livro dos Espíritos, aí vem o Evangelho, aí vem o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns, Gênesis, depois vem obras póstumas, né? E com isso, concomitantes, você pode ir estudando outras obras de outros autores, como Dona Ivone Pereira, Leon Denis, né? Então tem muito estudo para a gente, tem estudo lá o ano todo, muito aprendizado para a gente ver. Aí quando a gente começa a estudar, a gente descobre que a gente não sabia nada, né? Mas é muito interessante. Sei que nada sei e continuo sem saber. Mas é bom, mas a gente tem que tentar, né? Tem que começar. E aqui... Ai, meu Deus do céu, estou numa abrição de boca, meu Deus, que é isso? Na pergunta do... Tem que tomar um cafezinho. Tomou um cafezinho? Já tomou seu cafezinho? Não, eu comecei a mexer, eu sou horrível. Quando começa assim no horário do nosso estudo, aí eu abro o livro do que... O estudo está pronto, está tudo aqui para a gente seguir, né? Mas aí eu, na minha curiosidade, sento aqui, começo a futucar tudo, aí quando eu vejo já está na hora, não tomo café, não faço nada, aí fico nesse bocejo. E também esse bocejo, deixa eu explicar, deixa eu aliviar já meu lado, né? Esse bocejo que às vezes a gente sente quando está no centro espírita é uma eliminação de fluido, né? Doação de fluido, doação de energia também. Também é uma forma de doação de energia. Interessante isso, né? Mesmo, que bom saber. Então pode doar bem, bastante energia para a gente. Sinta-se menina, é uma doação. A minha irmã, ela frequenta assim, mas ela ainda não trabalha mediunicamente. Mas ela boceja da lágrima correr, aí fica pingando as lágrimas, sabe? Aí eu falo assim, caramba, é porque a gente não consegue ver. Se visse, a gente já vê aquele... Como é o nome daquele negocinho branquinho que a gente elimina? Esqueci. No olho? Não, aquele fluido, ele sai em forma quando vai haver materialização. Se lembra do nome? Se lembra do nome, Áurea? Vê aí para mim, se você se lembra. Aquele fluido que sai como... aquela coisa branca que forma um espírito que vai se materializar. E, gente, fugiu o nome agora. Quando lembrar, eu digo para vocês. A Áurea pode me dizer aí, o Alvanira, como é o nome? Obrigada. A Áurea já me mandou ali. É o ectoplasma. Obrigada, Áurea. É ectoplasma, né? Então, a minha irmã, essas lágrimas que ela fica chorando, aquilo ali é uma forma de ectoplasma, de eliminar, né? Uma hora a gente ainda vai falar um pouco sobre o ectoplasma. O ectoplasma é a nossa energia, numa forma mais grotesca, que a gente elimina, geralmente, quando tem a materialização dos espíritos, né? O médium, que é de materialização, ele elimina esse ectoplasma, né, pelos seus orifícios corporais
e vai dar forma ao espírito que quer se materializar. Como eu ainda não tenho essa questão de materialização, então eu só choro mesmo, né? Se fosse aqui uma sessão de materialização, essa minha energia que eu estou desprendendo seria utilizada. É muito interessante, gente. É muita coisa para aprender. É uma Muita... pergunta. Os espíritos se usam também do ectoplasma para mover objetos? É isso? Pode ser também, tá? Mas assim eles usam mais para materialização, tá? Ok. Obrigada, Áurea. Esse Roberto que está aí é a Áurea. É porque ela está usando o celular do marido, tá? Ah, Então vamos lá. Na pergunta 268 do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta assim, ó. Até que chega ao estado de pureza perfeita, tem o espírito que passar constantemente por provas? Somos nós, né? Somos nós daí. A gente tem que passar? Lê aí, Elane, o que ele diz pra gente? sim, mas que não são como entendeis, pois que só considerais provas as tribulações materiais. Ora, havendo-se elevado a um certo grau, o espírito, embora não seja ainda perfeito, já não tem que sofrer provas. Continua, porém, sujeito a deveres nada penosos, cuja satisfação lhe auxilia o aperfeiçoamento, mesmo que consistam apenas em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem. É. Hum, O espírito, é o ele ainda espírito. né? O espírito, no caso nós, eu diria assim, ele tem muito que sofrer, né? Tem que passar por muitas expiações, né? Porque eu entendo assim, ele precisa do sofrimento para compreender o que é sofrer, né? Ele precisa É. sofrer para compreender o sofrimento que ele, por exemplo, causou a alguém. Então, ele compreendendo aquilo, ele não vai passar a não causar mais o mal, né? Então, a expiação, eu entendo como ela vem para reparar, para a gente aprender, a gente sofrer para compreender e para a gente reparar também o mal que a gente fez a outrem, né? Mas esses É. espíritos mais elevados, eles já não precisam mais sofrer, né? Eles continuam ainda assim a evoluir, né? Que eles ainda não chegaram ainda à perfeição, mas de uma outra forma, né? Eles evoluem fazendo o bem, né? Eles vêm para ajudar Evolui. o outro a elevar, nesse constante ciclo de ajuda mútua, né? Então, ele agora não sofre mais e ele sempre acende no que ele pratica o bem. É isso, Vanessa? É. Ele só sofre não por ele sofre pelo outro, né? Nossos espíritos, vamos longe. Deixa eu ver o que está escrito aqui. Ah, Hamilton, bom dia, Hamilton. Chegou, Hamilton. Hamilton vai nos ajudar aí. Vai ajudando a gente aí, Hamilton. Então, o espírito, quando ele chega a um determinado grau, ele se torna tipo, não é um anjo da guarda ainda, é um espírito guardião, um espírito protetor, né? E ele vai cuidar da gente, dos seus protegidos, e ele vai sofrer pelo protegido. Quando o protegido faz as besteiradas, né? Ele sofre ainda por causa disso, né? O sofrimento maior dele vai ser por causa do outro, né? E ele fala aqui, ó, mesmo que consistam apenas em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem, né? E a gente sabe que ensinar os outros às vezes é uma coisa difícil, né? A gente tem filho às vezes é difícil de aprender, né? Imagine um espírito lá muito superior, né? Às vezes está bem superior a nós, tentando passar para a gente alguma coisa, alguma mensagem, algum ensinamento, e nós, que rebeldes que ainda somos, não entendemos. E esse espírito vai ficar, por mais que ele, né, já esteja acima de nós, que ele já compreenda que a gente não entende naquela hora, mas vai entender depois, ele vai ter um certo mal-estar, um certo sofrimento de pensar assim, poxa vida, estou falando a mesma coisa para Vanice há 10 séculos e Vanice ainda não entendeu, né? Isso vai causar um mal-estar nele, não é isso? É verdade, verdade, ele sofre por nós, ele está ali, né? Ele tem aquela compaixão, mas ele diz, né, É. né, lá, o Vanice está ali sempre insistente, Repetindo insistente, e eles vão ali, olha, firmes e fortes, né, com essa compaixão, né, por nós, porque é isso, para eles ajudarem, né, a gente, eles precisam ter a compaixão e ter a compreensão, a piedade, está ali, né?
Se deve através do sofrimento, né? Entendo eu. A paciência conosco, né, com a nossa falta de entendimento, essa paciência que nós não temos, que nós cobramos tanto dos outros, né? Então é isso, gente. O espírito, ele quanto mais elevado, mais paciente ele é, porque ele tem que lidar com espíritos como nós, ainda não tão pacientes, não tão amorosos, não tão elevados. Deve ser complicado, né? Deve ser complicado. É como mãe e filho mesmo, né? Beijo. Você está explicando aquela coisa para o filho, falando, o filho está ali fazendo malcriação, tá aquela rebeldia, né? É isso, ver isso multiplicado aí por 1000, né? É assim que o espírito protetor sofre, né? Coitado. Vou fazer tudo para o meu sofrer menos, mas... Tentando também. Às vezes a gente faz uma besteira, depois a gente fica assim, meu Deus, coitado do meu espírito protetor. Deve ter tentado fazer tudo para eu não fazer essa besteira, mas eu fiz. Né? Agora a gente tem essa noção de pensar assim, né? A gente também se cobra, né? E a gente fica naquela, aí o anjo da guarda não me explica, não entra em contato, não me dá a mensagem correta, eu não entendo. Mas o problema está na gente, ele está ali o tempo todo falando, rapaz, assim, ó, e a gente não está nem aí para ouvir, né? Não temos olhos de ver, nem ouvidos para ouvir, né? E às vezes acontece uma coisa que a gente pediu, né, orou, me ajude, não sei o quê, aí acontece de outra forma, aí eu falo assim, o meu anjo da guarda deve ser alemão. Ué, alemão, lembrou? Deve ser alemão. Deve ter falado comigo em alemão, porque eu não entendi nada, não me passou massagem nenhuma. A gente fala isso, né? Você já não pode mais falar que ele é alemão, porque tu sabe falar, então tu entendeu, então não tem jeito. Eu ainda posso. Mas eu acho que o meu é chinês, né? Coitado. Nosso idioma, a gente que não entende. A gente não entende, né? É que ele fala em angeliquez, a gente fala em português, então não dá. É verdade. Mas vamos lá. Aí, voltando ao livro, André Luiz fala, né? Comecei a ver, como no caso de Ana, que todos aqueles esqueletos misérrimos, né? Apresentavam núcleos de sombra, além das máscaras mortuárias. Núcleos que se mostravam dentro de formas variadíssimas. Ou seja, se lembra que lá no capítulo, deixa eu ver, 23, né? Que era os pesadelos, né? O nome do capítulo era Pesadelos. No capítulo 23, André Luiz, por solicitação de Aniceto falou assim para ele, você está vendo esses cadáveres, essas pessoas, esses espíritos, você vai penetrar no pensamento deles. E André Luiz penetrou no pensamento de alguns, e penetrou nesse espírito aí, desse que estava lá, que se chamava Ana, né? Aí ele está lembrando agora, né? E ele faz esse paralelo agora, porque ele diz que esses espíritos, que começou a ver, como no caso da Ana, que eles tinham o núcleo de sombras. Dentro deles, eles tinham, além da máscara mortuárias, um núcleo de sombras, né? Ou seja, além daquele rosto horrível, horrendo, como falou André Luiz, eles tinham junto deles um núcleo de sombra, ou seja, uma mancha, né, como diz lá no Nosso Lar, né, aquele ponto preto, aquela mancha preta, e dentro daquela mancha, que seria eu defini assim, dentro da minha cabeça, organizei como uma gaveta, né, que nós temos várias gavetinhas dentro de nós, onde a gente guarda os nossos segredos, né? As nossas reencarnações. Então, seria como uma gaveta, uma pasta preta, onde eles guardam ali os crimes que eles cometeram, né? Porque todos eles cometeram algum tipo de crime que estão ali. Então, ele olhou e falou, né? Como no caso de Ana, todos eles tinham essa mancha preta, mostrando que cometeram algum crime, né?
Então, lá no caso da Ana, não sei se vocês se lembram, né? Provavelmente a maioria já esqueceu. Mas a Ana, ela tinha um amante, né? Esse amante quis acabar com o caso com ela, e ela ficou revoltada, né? E envenenou esse amante com um chumbinho. E quando ele está lá morrendo, ela pegou e falou para ele que ela tinha envenenado ele. E ele pede, pelo amor de Deus, olha lá. Aí ele dizia, Ana, Ana, não me mate. E ela dizia, nunca, nunca te perdoarei, né? Você vai morrer essa noite. E ele falou, se você me envenenou, ela me envenenei mesmo, você vai morrer essa noite. Aí ela pedia, me perdoe, o homem, né? Me perdoe por algum mal que eu te causei. Mas a Ana estava irredutível e dizia, não, você vai morrer sim. E ele morre, né? Quando ele morre, ela chega ao ato de crueldade dela, ela não satisfeita em ter envenenado esse amante, né? Inclusive ele diz, eu tenho meus filhos, tenho minha família, me deixe viver. E ela disse que não perdoava. Então, depois que ele morre envenenado, ela coloca ele num carrinho de mão, vai lá para uma linha de trem, joga o corpo dele, né? Bota ainda a cabeça na direção da linha férrea, que é para o trem passar e decapitá-lo. E assim acontece, né? Quer dizer, ela não fica só satisfeita em envenenar o companheiro, ela, além de tudo, pega o corpo e leva para uma linha férrea, e ali o corpo é decapitado, é todo esmagado por um trem, né? Então, depois disso, ela vai para casa, né, com aquele carrinho vazio, joga o carrinho lá no canto. Mas aí, depois de algum tempo que ela desencarna, aquilo tudo, isso tudo é André Luiz que está vendo, né? Ela tem um momento que ela chega em casa, ela fica nesse sonho o tempo todo, que é o sonho mau, né? O pesadelo. Ela abre os olhos e se vê cercada por seres, né? Seres trevosos, né? E ela começa a correr, gritando de socorro, me ajudem, me ajudem. E o André Luiz ficava assim chocado, né? Ele parava de fazer o exame porque ele não aguentava ver aquela situação, né? Mas é uma coisa muito legal é que ele dizia assim, eu não fiquei com raiva da Ana, eu tive muita pena dela. Olha, a gente já julgava, né? Já entrava em julgamento, já condenava alguma coisa, né? Mas André Luiz fica muito feliz porque ele não julga, ele só se apieda, né? E é disso que ele está falando aqui, dessa questão, né? Ele dá o exemplo da Ana, que foi esse crime tão hediondo, né? Que deixou ele chocado. Fala, Elaine, eu estou falando toda a vida. Não, que é isso, eu fico aqui analisando o seu comentário. De fato, né, ela causou o mal, né, não reconheceu o mal, né? Então ela mesma foi vítima do mal que ela causou no final, depois, né? Se diz aqui. Ela agora era acusada, né, quem acusava estranha embriaguez de pavor. Olha, venceram um pobre homem invigilante, tudo bem, né? Mas, ao meu ver, seria vencida por seres mais perversos, né? Então ela foi, e tanto é que ela diz que ela própria, acudam-me, gritava espavorecida, né? Então nesse pesadelo que o André Luiz viu, né? Que ele ficou também chocado com aquilo que viu, mas esse ser, o amante dela foi, como você falou, capaz de perdoar, né? Apesar de tudo, ainda perdoou, né? Perdoou ela, enquanto que ela estava sendo vítima depois, né? Claro, da própria maldade dela. Isso me lembrou no filme Ghost, né, que o assassino, né, do rapaz lá, quando ele morreu, ele também desencarnou, ele foi, né, aterrorizado também com os espíritos negros ali, né, ao redor dele, né? Mais ou menos também, né? Pelos trevosos, né? Que aí foi que a vibração dela atraiu, né? Porque é aquilo, quando a gente desencarnar, que todos nós vamos desencarnar, não tem jeito isso, a gente vai atrair no momento do nosso desencarne espíritos que estejam na mesma vibração que nós. Então, se eu desencarno, mas aí eu me lembro que eu matei o amante, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, botou o corpo do sujeito na linha férrea,
então ela vai atrair para ela espíritos trevosos e maus como ela. Como no caso do filme, que você citou muito bem, o Ghost, né? Eles atraíram para ele espíritos trevosos, espíritos do mal, como ele, né? Que fizeram mal para o personagem lá. Já o personagem, né? Ele, assim como outros que desencarnaram no filme, aparecia aquelas luzes brancas, né? Para ele, né? Para ele seguir a luz, né? É muito interessante mesmo. Aquele filme ali foi ótimo, né? Foi uma abertura assim de mente muito boa, né? Eu concordo, uma abertura. Não, estou vendo se alguém mais entrou. O que o Cláudio falou, eu vi que o Cláudio falou alguma coisa, mas aqui no meu zap não entra, não. Tá? Depois a gente vê o que ele falou. Eu tenho acesso aos comentários dos ouvintes, telespectadores. Não sei. Eu não consigo achar, não sei também, não entra aqui. Não, o meu entrou, mas o do Cláudio não entrou, não. Entrou aqui o da Áurea, tá entrando. E o Hamilton entrou também. Bom dia, Hamilton, Vanira. A do Cláudio, ó. Passou. Foi muito rápido. O do Cláudio. Do Cláudio eu não consegui pegar, não. Cláudio. Cadê? Agora. Sem ter esse conhecimento, já fazemos tantas besteiras. Imagine se pudéssemos usar todo o nosso potencial. O que não faríamos de mal? Está falando daquele potencial. Nossa, a gente explodia o mundo, Cláudio. Não tenha dúvida, a gente explodiria o mundo, a gente acabaria com a humanidade. Seria isso que nós faríamos, né? A gente pudesse realmente descobrir todo esse potencial energético que nós somos detetores, nossa senhora, a gente não ia ter outra coisa. Tá me incomodando, me chateando, exploda. Prum. Ia ser assim. Só isso. Só desse jeitinho carinhoso, né? Porque, infelizmente, é esse patamar que nós estamos, né? Ai. Fala. Então... Mas a gente já vê o resultado, né, com o que os homens fazem, o mau uso que eles fazem, né, das próprias descobertas, né, das bombas e das energias atômicas e tudo, né? Muito mau uso. É só a gente pensar na dinamite, né, que foi feita para um bom uso e até hoje o uso é péssimo. O avião, né, que Santos Dumont fez pensando no bem e acabou sendo usado como arma, né? Tudo isso. Agora está se usando magnetismo, né? Já viu que estão preparando armas magnéticas, né? Eu morro de medo disso. Mas, enfim, vamos continuar aqui. E quando chegar lá, a gente pensa nisso. Ele fala aqui, ó, em muitos hospitais espirituais, onde, devido ao falecimento de espíritos que ficam sonhando com o momento de sua morte, ao entrar em contato com esse ser, é possível enxergar esses sonhos. E essas almas precisam de cura. E os doutores do plano espiritual e de outros mais elevados, usando o dom da tela mental, eles podem saber o que está acontecendo com o indivíduo e lhe dar cura. Usando o dom da tela mental, que foi o que o André Luiz usou, né? Lá no caso Ana e outros casos que tem nesse capítulo 23 dos pesadelos, ele avalia algumas situações de alguns desses espíritos que estão aí deitados, né? E ele usa exatamente a tela mental, né? Para saber o que eles estão pensando. O Hamilton botou aqui, ó, só teremos esse poder quando tivermos bem impregnados da lei divina. Hamilton, pois tomara mesmo que a gente consiga isso, porque se a gente descobrir como mover uma montanha de lá para cá agora, nossa senhora, haja montanhas, vamos movimentar todas elas, né? O quê? Nossa senhora, então é melhor que não, né? Melhor que não. Vamos lá. E aí também tem uma passagem do Evangelho que fala da caridade para com os criminosos, né? A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina deve existir uma fraternidade completa. Olha, essa fraternidade, né?
É isso que o Hamilton está falando aí, ó. Impregnados da lei divina, fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se eles se arrependerem, assim como para vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Então, essa questão que a Hamilton está colocando, que todos nós colocamos, né, de a gente usar todo o nosso potencial energético, né, se a gente conseguisse usar todo o nosso magnetismo, todo esse poder que nós temos como seres humanos, a gente não pode ainda fazer isso. Por quê? Porque a gente não tem essa caridade ainda, a gente ainda não tem aprofundamento, a gente não está ainda impregnado com a lei divina, a gente ainda não está mergulhado na lei divina. A gente só vai conseguir totalmente usar os nossos poderes divinos quando a gente estiver em comunhão com a lei divina, né? Isso aí é simples de pensar, é simples de entender, só é difícil de fazer. Exatamente. É difícil de... É muito difícil de fazer. Porque essa ideia da caridade, né, aos malfeitores, ela é linda, né, essa caridade, mas ela precisa de, como você falou, que a gente esteja bem avançado, né, que a gente esteja, como a Mauri falou, completamente impregnados do bem, né? Então, essa caridade, ela exprime uma bondade absoluta, né? Uma bondade divina, né? Ela nos mostra que a gente é capaz de amar, né? A gente é capaz de amar, a gente é capaz de compreender, a gente é capaz de perdoar o outro, sem julgar, né? Eu achei interessante isso, porque quando a gente julga, a gente não dá a mão de verdade, né? A gente pode ajudar sem discriminação, porque no caso é para com o malfeitor, né? É difícil. A gente ainda está longe disso, né? A gente tem inúmeros exemplos, né? Porque quando a gente passa, a gente decide, peraí, quem é que merece a minha ajuda? Quem é que não merece a minha ajuda? Mas no caso, está bem lá elevado, impregnado do bem, a gente entende que a gente tem que fazer o bem sem olhar quem, né? Isso. Mas a gente já está melhor nesse sentido, como diz o Evangelho, há 100 anos atrás a gente nem pensava assim, agora a gente já pensa, então é sinal que a gente evoluiu muito. Daqui a 100 anos a gente vai estar fazendo isso aí de olho fechado, né? Mas, por enquanto, a gente vai ficando por aqui, né? Estamos já no nosso horário, né? Então, eu vou fazer uma prece, né? Suas despedidas aí, Elaine. Pode se dando tchau por hoje. Obrigada por hoje, foi lindo, é um estudo maravilhoso. Apesar que estava sem os slides, né? Mas mesmo assim a gente conseguiu de boa desenvolver e trabalhar o assunto, inclusive com a ajuda, né, dos telespectadores no chat. Obrigada por... Obrigado a Milton, a Vaneira, a Áurea, obrigada ao Cláudio e a todos que estão conosco e que nos verão mais tarde, né? Então, vamos lá fazer a nossa prece e agradecer ao Senhor Jesus por mais essa manhã de estudo, por mais essa manhã de esclarecimentos e que nos porão em condições de nos elevarmos, nos porão em condições de seguirmos essa lei divina, de penetrarmos na lei divina, de nos equilibrarmos através das leis divinas. Que o Senhor possa nos envolver, nos sustentar, nos dar esse equilíbrio que nós tanto necessitamos para a nossa caminhada. Ilumina-nos, ó Pai. Envolva-nos com a Tua luz e com o Teu amor. Mas te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo de estarmos aqui aprendendo mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho da Tua lei, mais um pouquinho da Tua doutrina. Te agradecemos, mas pedimos que somos, te pedimos que possamos, na próxima semana, estarmos aqui estudando mais um pouquinho, aprendendo mais um pouquinho, dando mais um passo em tua direção. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui, que tenhamos uma semana de reflexão, de meditação, com muita saúde para todos, com muita paz nos nossos corações. Abençoa, Senhor, a todos os nossos irmãos necessitados do teu amor, necessitados da tua mercê. Envolva-os com a tua luz. Muito obrigada, Senhor, pela tua oportunidade que o Senhor está nos dando de trabalho, de compreensão das tuas leis. E que possamos estar aqui novamente na próxima segunda-feira, junto dos nossos irmãos, juntos com nossos
amigos espirituais, estudando o nosso livro Os Mensageiros. Que o Senhor esteja conosco, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.